A partir do momento em que se dominou a tecnologia de produção de filhotes, se possibilitou a engorda. Só que a hora que o pessoal começou a engordar esse peixe, intensificar nos seus processos de produção, começaram a surgir os problemas. Então, a hora que você coloca um monte de peixe num tanque, você aumenta muito a quantidade de peixes, né, de indivíduos ali por metro, eles ficam mais suscetíveis a terem doença e a passarem essas doenças. E aí começaram a surgir os problemas. Tá, o peixe fica doente. E aí, quem que trata de um peixe doente? Né? Peixe morre por causa de doença, peixe morre, né, por causa e até que ponto essas doenças são transmitidas ao ser humano. Bom, e esse resumo é tudo muito rápido e é o que eu disse, né? São temas incríveis e que requerem mesmo muito tempo e nós teremos, felizmente nós teremos, hoje aqui é só uma abertura nesse assunto, só para a gente entender e situar o nosso público, né? Porque, como eu disse, o público é muito variado e fica até uma sugestão aqui para as crianças, adolescentes, esse é um trabalho maravilhoso de pesquisa para vocês entenderem, até fazerem uma comparação, né, com esse cenário, assim como a agricultura, né, assim como a pecuária representa muito para o nosso país, até que ponto a piscicultura também pode representar. Então aqui foi uma pequena introdução para nós contextualizarmos agora o que é feito em Marília, na Unimar, na Universidade de Marília, e aí sim nós vamos entender, né, porque não dá para fazer tudo. Começa já com, vamos focar na piscicultura, porque se formos pensar na aquicultura, é muita coisa. Aí teria que ter mais alguns programas aí para a gente conversar. Muito, né? Então vamos já começar com as imagens, professor? Vamos sim. Já para entrarmos diretamente no assunto e mostrarmos. Vamos lá. Então, como eu falei, né, o domínio da tecnologia da reprodução, né, foi possível a partir da década de 80. Né? Aqui no laboratório de piscicultura da Unimar, a gente já vem fazendo, a gente começou, nos primórdios aí da reprodução, a gente começou a produzir, esses peixinhos, por exemplo, são alevinos de pacu. Né? Esses peixes eles foram reproduzidos no dia 23 de dezembro do ano passado. Foi eu e mais 2 alunos que fizeram essa desova lá no setor de piscicultura. E desde 92, 93, a gente já vinha trabalhando na reprodução induzida dessas espécies. A gente trabalhou com pacu, matrinchã, pintado, piauçu, enfim, tambaqui, várias espécies que foram surgindo aí de rios, né, e que eram trazidas para o cativeiro. A gente foi fazendo a reprodução e o Laboratório de Piscicultura da Unimar acabou se tornando um centro aí de difusão de alevinos para toda a região. Distribuição mesmo. Distribuição mesmo. A gente chegou a produzir até 300, 350 mil alevinos aí numa safra, né? Uma safra que a gente considera de dezembro a março, mais ou menos, e distribuindo na região de Marília aproximadamente 200, 300 mil alevinos, né? E sempre de espécies nativas. Aqui é só para a gente entender as fases, né? Para o pessoal perceber, né? Depois nós vamos dar os detalhes, mas aqui são as fases, não é isso, professor? Isso, que nós temos. Na verdade, o alevino ele é comercializado com o pessoal que engorda o peixe para fazer a venda depois do peixe gordo. O peixe gordo, né? Ele leva 1 ano para ser obtido a partir do processo de engorda com ração extrusada, que é uma ração diferenciada, como o Rodolfo falou, né, no programa anterior. Isso. E aí nessa imagem vai passar a captura de alguns exemplares de peixes Com quanto gordos. tempo eles vão já para esse tanque? Como nós vimos lá os alevinos, né? Sim, eles vão, assim que eles saem da fase de alevinagem, eles já vão para tanques de engorda. E aí eles permanecem no tanque de engorda de 10 a 12 meses aproximadamente. Com rações diferentes em função do tamanho que eles vão atingindo. Então, quando é alevino é uma ração com mais proteína, quando ele se torna um juvenil, você diminui a quantidade de proteína da ração, até fazer o que a gente chama de terminação, que já é um peixe aí de 600, 700 gramas, até atingir o peso final aí de 1,2 kg, 1,5 kg, mais ou menos. Para atingir o padrão mesmo, né? E claro que sempre os alunos participando, os professores, e detectando, não é, como é que eles estão se desenvolvendo, os peixes, né, no caso. Mesmo porque a piscicultura, para você dar comida para o animal, você joga comida na água e você não vê o animal. Então você tem que estar sempre fazendo o que a gente chama de biometrias, né, passar a rede, capturar um lote, pesar e ver se ele está comendo a ração, se ele está ganhando peso, se está acontecendo do jeito que você espera. Exatamente, a gente trabalha tudo com média, muita conta em cima, né? Quem vai fazer zootecnia ou medicina veterinária achando que não tem que fazer conta, tem bastante. Tem muita conta lá. Olha que linda essa imagem, professor. Aí é uma rede já com peixes já em tamanho de mercado, prontos para serem comercializados, né? Muito bem. Tá aqui, esse é o peixe que é comercializado pelos engordadores de peixe, os produtores, né? Que vai direto para os pesque-pagues, né?
e ele vai assim, ó, vivo, né, em caixas específicas de transporte, né, para atender a demanda de pesca e pague. E aí vai para lá, claro, geralmente, como o professor está dizendo, a demanda é sempre muito grande, né, e esse trabalho é contínuo, principalmente aqui na nossa região, então a demanda sempre aumenta. Apesar de que o professor fez uma observação que toda essa euforia pelo Pesca e Pague já deu uma diminuída, sim, né? Sim, mas é um hobby que ainda conquista muitas pessoas. A gente já está vendo uma outra fase da piscicultura, né? Então, complementando isso que você estava falando, essa euforia dos Pesca e Pagues, em um certo momento ela passou. Sim. Né? E muita gente tinha estabelecido já a piscicultura, já tinha estabelecido tanques de criação de peixes, né? E esse peixe passou a ter o seu valor de mercado reduzido em função da diminuição da demanda. E aí o que fazer com o peixe e com a piscicultura? Sim. Aí surgiu a ideia de se colocar esse peixe diretamente na mesa do consumidor. Claro. Né? E aí começaram então os cultivos visando a comercialização de carne, né? De um peixe para consumo. Sim, direto, e não para atividade de lazer Sim. e posteriormente consumo. Aí nesse aspecto surgiu uma outra espécie, uma espécie que já está bastante adaptada no Brasil, foi introduzida no Brasil já há muito tempo, que é a tilápia do Nilo. Que está aí uma curiosidade, né? Porque a gente ouve tanto falar em tilápia, você fala, o professor me falou lá quando eu acompanhava a gravação, o peixe exótico e tal. Gente, para nós aqui, a gente considera que peixes que não são originários das bacias hidrográficas brasileiras são peixes exóticos. Então, a tilápia é um peixe originário do continente africano, né? Tilápia do Nilo, né? E ela veio ocupar um espaço muito importante na piscicultura nacional por conta de algumas características zootécnicas bastante importantes. A primeira delas, é um peixe de ciclo mais curto. Ela pode ser engordada em 4 a 6 meses de cultivo, né? Ao passo que as demais espécies, pelo menos 12 meses de cultivo. Segunda coisa, segunda característica, né? É uma espécie que se adapta muito bem ao cultivo intensivo, que é o cultivo em gaiolas, como a gente viu ali, que a gente chama de tanques-rede, em altíssimas densidades de estocagem. Naquele tanque ali a gente consegue acomodar até 1.000, 1.200 indivíduos num tanque de 3x3 por 2 metros de profundidade, 3 por 3 metros quadrados, né? 9 metros quadrados, com 2 de profundidade. Você consegue uma produção aí de 1 tonelada de peixe numa estrutura dessa.